Alô, gente! Fazendo um vídeo aqui para falar das manifestações desse domingo, dia 21 de setembro. E não poderia deixar aqui de falar dessas manifestações, senão meus seguidores vão dizer que eu estou com um lado na história errado, lado errado na história, entendeu? E aqueles que diziam que as manifestações iam ser um fracasso, teve gente aí que falou a possibilidade de que as manifestações possa ir para a rua e provar que não vai ser aquele sucesso e depois demonstrar fraqueza. Não é legal. E tudo isso a gente ouve, né? Existe esse termo. Depois, quando foi sucesso absoluto, veio a questão ao contrário. Existe o perigo das manifestações ficarem muito grandes e aí você fugir do controle, como fugiu em junho de 2013, quando há desavisados ou de má fé que continuam afirmando que as manifestações de junho de 2013 começaram de esquerda. Não, nunca começou. Começou lá um movimentozinho lá local, falando do passe de ônibus que era caro, né, das passagens de ônibus na capital de São Paulo que era caro por 10 centavos, mas foi só aquela manifestaçãozinha mesmo e depois tomou conta do Brasil, não podia ser por causa dos ônibus da capital, né? Nem quando atinge o próprio pescoço, a água atinge o próprio pescoço, os brasileiros dificilmente saem à rua, né? Demoram para sair, né? Mas quando sai vale a pena, como aconteceu ontem, né? 21 de setembro, né? O 21S, né? Então, o que ocorre? Aquela vez não saiu do controle. E voltamos a insistir, é só questão de ler a história. Vou pegar o livro aqui e vou mostrar para vocês o livro que relata, logo em seguida daquela época, o livro que fala sobre isso, entendeu? Vou parar aqui. Então vou mostrando aqui para vocês esse livro aqui, gente, do saudoso Muniz Bandeira, né? Escreveu esse livro aqui, acho que em 2000, alguma coisa como 2017, mas acho que ele escreveu em 2015 o livro, né? Esse livro aqui. Esse livro relata com precisão o que aconteceu na Ucrânia, que resultou em guerra 8 anos depois, e vai dizer das primaveras, que não tem nada de primavera, que primavera é luz, quando a luz chega depois do inverno, né? Todo mundo fica feliz, né? Porque está acabando o congelamento de ficar dentro de casa e pode sair para a rua, né? Para poder se divertir. Em lugares que fazem muito frio, primavera é muito comemorada, né? Então, e esse livro vai falar das tais invasões estadunidenses nos países árabes, muçulmanos principalmente, né? Na Ucrânia e também no 13 de junho, no mês de junho de 2013 no Brasil. Foram eles que patrocinaram tudo, a CIA estava por dentro. Como aconteceu em outro livro que eu já mostrei aqui, né? Está guardado aqui em cima. Tem aqui, do Movimento 64, quando eles também patrocinaram os grandes movimentos aqui no Brasil, como foi, por exemplo, a marcha de Deus com a família contra, sei lá, com o diabo e mais o que aqui em São Paulo, no dia 20, né, de março de 1964. Os Estados Unidos também fez isso, tá? Aqui no Brasil. Então, as marchas de ontem não tem como ter sido eles, porque esse movimento é principalmente contra o bedelho deles no Brasil, querendo dar ordem aqui no Brasil, certo? E então a gente pode pensar o seguinte: os movimentos do dia 21 de setembro de 2025 são movimentos que tiram os democratas de dentro de suas casas e jogam nas ruas.
todas as pessoas democratas que não querem golpismo, que não querem, que não são vendilhões da pátria, traidores da pátria, entreguistas, como é o caso de muita gente, que inclusive da maioria das Forças Armadas brasileiras, infelizmente, né, não reage a nada, né, contra os ditames de outros países, aqui se lê Estados Unidos, né, e de vez em quando o tal de Israel, né, dois países que agora, infelizmente, estão comandados por gente da extrema direita, né, neofascista, né, e Israel, por exemplo, matando Palestina à torto e direito, né, matando palestino na terra dos palestinos, tá, gente? O que pouca gente aqui, tem gente que defende Israel para todo lado, gente que eu conheço, mas que não sabe que Israel está matando os palestinos nas próprias terras dos palestinos, invadindo as terras dos palestinos para matar os palestinos, inclusive inocentes, crianças e mulheres, principalmente, e pessoas de idade. Então, agora, as manifestações de ontem foram muito boas, contou com o apoio de gente que já esteve em manifestações no passado, como foi o caso de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano. Eles já tiveram nas manifestações históricas do ano 68, a manifestação, a passeata dos 100 mil, que chamava, né? Na época deu 100 mil. Provavelmente o tamanho da de ontem, né? Mas concordaram que era 100 mil. A de ontem só deu 41. Vai saber, né? E na época também era contra, né? Mas provavelmente deve ter dado 1 milhão naquela vez e agora ter dado uns 100 mil, né? Não sou eu que vou contestar, porque eu não tenho medidor, né? Mas tem uns movimentos assim que é meio estranho. Como que mede, né? Então é isso. Sou favorável à manifestação, porque sou favorável que o Brasil se mantenha democrático, como não como esses traidores, entreguistas, vendilhões falam, né? Que o Brasil hoje vive uma ditadura. Ditadura do quê? Ditadura de cumprir o que está escrito na Constituição. Entendeu? Ditadura é quando você rasga a Constituição e um ditador, ou um Congresso, ou 10 pessoas lá, fazem o que bem quiserem. Não é o caso. Isso é ditadura. Entendeu? Quando um grupinho, uma pessoa, um grupinho de pessoas aplicam a vontade deles ao povo, ou a quem eles odeiam, aos inimigos, né? Não é o caso do Brasil hoje. O Brasil não vive a situação. O Brasil vive numa eleição. Todos que ocupam cargo foram eleitos democraticamente, legalmente, entendeu? De maneira espontânea, certo? Não se prendeu ninguém em 2022 ou 2024 para que não concorresse como aconteceu em 2018, né? Aí você pode questionar que existia, colocar lá um ditador, uma pessoa que não cumpria as regras democráticas, porque em 2018 prenderam a pessoa que liderava, sem crime algum. Sem crime algum. Até hoje é desafiado alguém a provar qual o crime que o Lula, quando foi preso em 2018, cometeu. Depois que passou as eleições, devagarinho, envergonhadamente, acabaram soltando ele, dizendo que cadê a prova aqui, não tem prova ali, porque já tinha passado a eleição, né? De qualquer forma, mas que as eleições de 2018 foram totalmente sangradas e manchadas, foram, entendeu? Agora, 2022 não foi, e 2024 os prefeitos também não foi. Então, hoje você vive num regime plenamente democrático. E é isso, por isso é muito bom o que aconteceu ontem. As passeatas e os protestos de ontem contra o que os deputados do Congresso, a maioria deputados, tem senadores também, mas a maioria deputados, estão querendo habeas corpus preventivos, ou seja, autorização para bater, matar, que nem fez a Flor de Lis, roubar, que nem agora é o Mar Nascimento saiu hoje lá, roubo, que nem aquela vez o tal de, não sei como é que é lá, o cara da Bahia lá, que pegou com 52 milhões, eles querem roubar, que era deputado lá, eles querem roubar a torto e a direito e não querem que ninguém investigue eles. Essa é a lei que eles querem aprovar. Ninguém pode nos investigar. Podemos fazer o que quiser, até cortar o pescoço de uma criancinha no meio da rua. E aqui, quando chegarmos no Congresso, não terá. Se já estivermos no Congresso ou chegarmos no Congresso, ninguém poderá nos investigar.
Vocês têm ideia do nível da impunidade, o nível de prevenção contra preparação para crimes? O Brasil é cheio de congressistas que cometeram todo tipo de crime, gente. E o Debrando Machado, uma vez do Acre, agora, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, na virada do milênio, ele matou um funcionário dele com motosserra, gente. Cortou os braços, as pernas, ele abriu o corpo no meio. E ninguém conseguia julgar, ele deu um maior trabalho para julgar. Porque ele era deputado federal. É isso que eles querem que volte agora. Você tem ideia do que estão querendo fazer com o nosso país? Fazendo com o Congresso, que já tem bastante pessoas com bastante suspeito de envolvimento com crime organizado e tudo mais, né? Suspeito, não estou aqui afirmando, mas que tem, a gente sabe que o crime organizado está em N segmentos da sociedade brasileira há muitos anos. Então, eles estão querendo agora proteção para ficando dentro do Congresso, é uma casa de proteção mesmo de bandidos. De bandidos, como disse o Renan Calheiros semana passada, não sou eu que estou falando, faço minhas palavras que ele usou, e de outros. O próprio senador Alessandro, que eu não me lembro agora, Alessandro, não sei o que lá, eu não preparei o nome dele para falar, também, que vai ser o relator da emenda lá no Senado falando isso. Isso é um absurdo, não podemos aceitar jamais, tá bom? Fiquei por aqui, quem gostar, por favor, ajude-me curtindo o vídeo aí, ou se inscrevendo no canal, fico muito contente. Tudo de bom a todas e a todos.